A todos os presentes, nosso boa noite, e que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. O tema que nós escolhemos para refletirmos juntos é o tema baseado em um livro de Hermínio de Miranda. Esse livro é intitulado Nossos Filhos são Espíritos. É um tema que eu diria que é pertinente a todos nós, mas pode ser que tenha alguém aqui presente e que diga: mas eu não tenho filhos ainda. Não tem problema. Quem aqui ainda não é pai, não é mãe, que não tenha filhos, eu posso afirmar sem medo de errar: você que está pensando assim é filho. Porque todos nós somos filhos. Então é um tema que diz respeito a todos nós, sem exceção. Este livro, na realidade, ele foi publicado por primeira vez no início da década de 90, mais especificamente no ano de 91. Portanto, é um livro que já tem aí em torno de 28 anos da sua primeira publicação. Neste livro, Hermínio de Miranda, ele nos traz aproximadamente 30 capítulos e dos mais diversos aspectos. Claro que nós vamos falar aqui em torno de 40, 45 minutos e não dá para falar ou abordar todos os capítulos. À medida que nós fomos fazendo a leitura, algo ia me chamando a atenção. Então, nós separamos aqui mais ou menos 5, 6 capítulos para poder refletirmos juntos. Um tema, como eu já disse anteriormente, que ele diz respeito a todos nós. Quando os nossos filhos estão para chegar, nós temos algumas preocupações. Talvez a maioria de nós, e eu também passei por isso, quando eu conheci a doutrina espírita, eu estava ainda na fase de namoro com a minha esposa e tive informações do que essa doutrina tão esclarecedora proporciona diante dessas situações. Quando a nossa primeira filha nasceu, eu já estava mais ou menos com 4 anos frequentando uma casa espírita. Eu não me rotulava um espírita de trabalho em casa, não. Eu simplesmente ia às palestras públicas aos domingos. Àquela época, entender todo esse processo era um entendimento muito diferente do entendimento que temos hoje. Então, quando os nossos filhos, eles estão para chegar, nós temos algumas preocupações. Eu diria que a primeira delas é saber se os nossos filhos vão chegar com saúde. É o que normalmente ocorre. Algumas mães têm a preocupação se vai parecer com o pai, se vai parecer com a mãe. São preocupações rotineiras e que acontecem. Mas nós esquecemos de fazer 2 questionamentos. Ainda mais se já tivermos um conhecimento dessa doutrina tão esclarecedora. Primeira pergunta: quem são esses nossos filhos? E uma segunda questão, não menos importante do que a primeira,
é o que eles querem de nós. Nós, pais, mães que aqui se fazem presentes, já questionamos isso? Quem são estes nossos filhos? E mais ainda, o que eles querem de nós, enquanto pais? Eu costumo dizer que filhos são espíritos velhos, recém-chegados. E nós, na grande maioria das vezes, não temos esta visão. Nós olhamos um bebê que chega ao nosso colo, ao nosso lar, e olhamos a fisionomia, a fragilidade, mas não temos esta visualização, esse entendimento de que são espíritos velhos, recém-chegados, ou chegados em corpos diferenciados. No livro de Hermínio de Miranda, pegando os primeiros capítulos, nós selecionamos um, porque nos chamou a atenção na leitura e nesse estudo do livro. Coisas que devemos desaprender. E quando Hermínio colocou esse título, eu fiquei imaginando coisas que devemos desaprender. E ele faz uma ressalva. Coisas que devemos desaprender porque aprendemos de forma equivocada. Todos nós, na chegada dos nossos filhos, nós temos que aprender muita coisa. Nós temos que aprender a reconhecer o choro das nossas crianças. Exatamente para saber se é um choro de dor, se é um choro de fome, precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a dar banho, a trocar fraldas, mas Hermínio nos chama a atenção para coisas que devemos desaprender. E ele diz, porque aprendemos de forma equivocada. E ele nos dá duas diretrizes, duas questões que devemos analisar com outra visão, com outro ângulo de entendimento. E ele diz, a primeira, os nossos filhos não simplesmente nascem, os nossos filhos renascem. E se renascem, é porque também são espíritos imortais. E mais do que isso, os nossos filhos, quando chegam aos nossos lares, passando por esse processo de renascimento, já tiveram experiências outrora. Experiências que podem ter sido edificantes, experiências que podem ter sido equivocadas, ou seja, todos os nossos filhos, quando chegam, já tiveram erros, já tiveram acertos, já tiveram momentos de muita tranquilidade, de alegria, de felicidade. Mas também os nossos filhos já passaram por momentos tumultuosos, conflituosos, difíceis. Então nós temos que entender isso, que esses nossos filhos chegando aos nossos lares, não é por primeira vez que estão à face da terra. Essa visão, ela só passa a ter um fundamento muito maior, um entendimento maior, quando nós temos essa convicção da imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. E essa convicção, ela se solidifica, ela se intensifica quando eu compreendo que o processo educativo de todo espírito é o processo reencarnatório. Aí nós vamos entender. A segunda questão que Hermínio de Miranda coloca nesse capítulo, coisas que devemos desaprender, é que os nossos filhos não herdam de nós a condição moral. Os nossos filhos não herdam de nós, pais, os dons.
Os nossos filhos não herdam de nós, pais, mães, eles não herdam os nossos sentimentos. E Hermínio diz, vá à questão de número 207 de O Livro dos Espíritos. E lá nessa questão, o senhor Hippolyte Léon Denis Arrival, mais conhecido como o senhor Allan Kardec, ele faz um questionamento aos espíritos. A bem da verdade, ele faz primeiro uma afirmativa e depois faz um questionamento. Na afirmativa, ele diz, questão 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Ponto. Ele afirma. E aí ele pergunta, transmite também frequentemente a semelhança moral? E os espíritos respondem, não. É tácito, é objetivo, é direto. Não. São individualidades diferentes, são espíritos diferentes. E ele faz um complemento. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que está dizendo? Que o corpo procede do corpo. A minha carga genética, em comum acordo com a carga genética da mãe, transmite uma carga genética para os filhos. A cor dos olhos, o tipo do cabelo, a altura, a fisionomia. Mas há alguém aqui neste ambiente que sabe fazer um espírito? Não. Nenhum de nós sabemos. Por isso que a espiritualidade responde, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quem cria os espíritos é Deus, é o Criador. E ele complementa esse questionamento, essa questão de número 207, dizendo, há entre estes parentescos e a sua descendência uma questão, qual é a palavra que ele usa? Não é congênita, é só de descendência. Descendência de características físicas. Então, nós precisamos entender isso, porque há pais que, não tendo um aprofundamento neste conhecimento, ficam a imaginar, mas eu toco um violão tão bem, como você acabou de tocar aqui, e a minha filha também. Nossa, eu que passei. Eu escrevo tão bem, eu declamo um poema tão bem, meu filho também. Mas não somos nós que passamos essa condição moral, condição de dons, condição dos sentimentos, não. Mas e por que eu toco um violão bem, minha filha também, a esposa também e o filho também? Afinidades espirituais. São espíritos afins. Os pais vêm primeiro, os filhos já estão numa programação e dizem, vou escolher aquele lá, eu tenho afinidade. Já tivemos encarnações juntos. Meu pai gosta de tocar violão, eu aproveito, vou tocar também. Se não for meu compromisso, eu vou para outra área. Mas é uma questão de afinidade. Então esse é o primeiro capítulo que nós pegamos. Não é o primeiro capítulo do livro, mas é o primeiro que nós gostaríamos de colocar. Coisas que devemos desaprender. Que os nossos filhos não simplesmente nascem, eles renascem, e que nós não transmitimos aos nossos filhos a condição moral. O segundo capítulo que nos chamou a atenção neste livro é quando Hermínio de Miranda vai falar sobre o aborto. E ele traz uma analogia para o entendimento que eu achei muito interessante. O título no livro desse capítulo é Um Frasco de Veneno. E eu achei interessante, por que um frasco de veneno, se ele vai falar sobre as questões do aborto?
E fiquei tentando entender nas primeiras linhas, nos primeiros parágrafos, por que que ele faz essa analogia. Para que nós possamos entender de alguma forma ou de uma forma melhor, eu procurei visualizar na nossa fala algo que desse para compreender. Então, se nós pegarmos um frasco de veneno, que normalmente tem um rótulo com uma característica, que normalmente é uma caveirinha com as tíbias cruzadas e um alerta dizendo ali veneno, se nós tirarmos aquele rótulo, pegarmos um papel adesivo e escrever suco de laranja e colocar naquele frasco, vai mudar o conteúdo ou continua sendo veneno? Continua sendo veneno. Até aí não deu para entender ainda. Mas e se eu pegar este conteúdo, que é o veneno, e colocar em uma garrafa de refrigerante? Ou seja, eu não estou simplesmente trocando o rótulo, eu vou trocar também a embalagem. Então eu pego esse veneno, coloco numa garrafa de um refrigerante conhecido. Deixou de ser veneno? Não. Continua sendo veneno. Eu troquei o rótulo, eu troquei o invólucro, eu troquei a embalagem, mas a essência continua a mesma. Por que Hermínio de Miranda, ao falar sobre o aborto, ele faz essa analogia com um frasco de veneno? Porque jovens, ou até mães, por falta de conhecimento em profundidade de uma realidade de imortalidade da alma, acabam cometendo o aborto, que na maioria das vezes é por falta de conhecimento. Há outras situações, mas fala mais alto a falta de conhecimento. E aquelas mães ou aquelas jovens, elas imaginam estar cerceando um processo de gravidez, mas ela só vai interromper a chegada de um espírito. Ou seja, vai trocar a embalagem, porque o espírito pode retornar. Pode, não é sempre. Ele pode se sentir numa condição de repulsa tão grande que ele parte para um outro processo reencarnatório, mas, na maioria das vezes, retorna. Isso é o que Hermínio de Miranda coloca no capítulo Um Frasco de Veneno. E ele relata uma história que eu gostaria de também narrar aqui, bem curta, rápida, para a gente entender a responsabilidade em um processo onde o aborto se faz presente. Uma jovem que havia nascido num dos países da Europa, ela chega à Terra numa condição socioeconômica muito boa. O lar dos pais era de muito equilíbrio financeiro. O pai era proprietário, presidente de um grande grupo empresarial. E este pai estava projetando na filha todo o processo de continuidade. E àquela época, os pais sempre buscavam para os filhos uma condição de casamento que lhe desse o mesmo padrão que ele tinha. Então o pai busca em um outro empresário um filho para que pudesse casar com a sua filha. Mas ela ainda era jovem. Ela, aos 17 anos de idade, já tinha toda uma condição de liberdade, já tinha toda uma condição econômica para desfrutar de tudo que ela gostava. Então, essa jovem, aos 17 anos de idade, nos seus relacionamentos, ela faz o primeiro aborto. Aos 18, faz o segundo. Aos 19, faz o terceiro. Os pais não estão sabendo, mas ela já tinha 3 abortos. Começa aquela condição de mudança, de ter algo mais definitivo, e os pais,
aproveitam, tanto o pai dela como o pai do outro rapaz, que também eram proprietários de grandes fortunas, e eles se conhecem, começam a namorar. Ficam noivos e nesse processo ela faz mais um aborto. Mais adiante, antes do casamento, ela faz o 5º aborto. Casam-se e o foco e o objetivo principal daquela jovem era assumir as empresas do pai. Então, o foco dela não era ser mãe, era ser uma grande empresária. E depois de casada, sem o marido perceber, ela faz o 6º, o 7º e o 8º aborto. Ela tem grandes dificuldades no processo de saúde em função de todos estes abortos que ela comete, e ela, na realidade, retorna à pátria espiritual, com todas as dificuldades de quem assume grandes débitos. Foi dada a oportunidade de reencontrar alguns destes espíritos, porque precisavam serem esclarecidos o porquê dessa interrupção. E no mundo espiritual é dada a ela a oportunidade de reparação. E há uma programação de retorno desta jovem, e ela vai nascer no Brasil. Onde? No Nordeste, onde as famílias tinham grandes filhos, uma grande quantidade de filhos. Então essa jovem, ela nasce em uma das capitais do Nordeste, nasce num lar de extrema pobreza material. O pai era alcoólatra e a mãe era reconhecida como a mulher da vida. Esta mãe tem o primeiro filho, que é essa jovem. Vem o 2º filho, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º filho. Nessa 9ª gravidez, a mãe não suporta e ela morre no parto. Desencarna exatamente na última chegada, ou na chegada do último espírito. O pai é alcoólatra. Quem é que foi cuidar dos 8 irmãos? A jovem. Vejam o processo que envolve a lei de causa e efeito. Se nós hoje temos a condição de esclarecer as nossas jovens ou mães que ainda têm esse conhecimento, o faça. Esclareça. Quantas jovens hoje, em nome desta liberdade, estão pensando em fazer o aborto? Quantas jovens? Quantos de nós que temos a responsabilidade em grupos de estudos de esclarecer a estas jovens do grande, eu não diria mal no sentido da palavra de maldade, não é nesse sentido, mas no sentido da responsabilidade, no sentido da reparação, no sentido da lei de causa e efeito. Fiz recentemente esse trabalho e uma mãe de mediana idade, ao término, ela chegou para mim e disse: e eu que já cometi um aborto? O que fazer? Eu falei assim: o que foi feito, foi feito. Mas a doutrina espírita não trabalha com a lei de Talião. A doutrina espírita trabalha com a lei de amor. E se alguma jovem, alguma mãe o fez por falta de conhecimento, há uma grande oportunidade de reparação. É só lembrar Paulo: só o amor cobre uma multidão de pecados. Traduzindo para hoje, só o amor cobre uma multidão de erros. O que devo fazer? Quantas crianças necessitam do nosso auxílio? Quantas mães podem dedicar o seu amor aos filhos de outras mães? Numa creche? Trabalho voluntário?
porque cometeu algo que seja rotulado de errado, de pecado, isso inviabiliza um processo de amor? Não, não inviabiliza. Então nós precisamos esclarecer as nossas jovens dessa realidade que é o aborto. O terceiro capítulo que nos chamou muito a atenção é quando ele diz sobre a adoção. E esse capítulo é assim maravilhoso. É de uma sensibilidade amorosa que, se não tivermos cuidado, as lágrimas caem. Hermínio, ele começa dizendo do grande gesto de amor, do grande gesto de dedicação para aqueles que são pais adotivos. E não adianta nós aqui tentarmos imaginar quão grande é esse amor, nós não vamos conseguir. Só vai conseguir entender isso quem passar pelo processo da adoção. E ele ressalta novamente: é o maior gesto de amor e de caridade que uma individualidade pode fazer. E aí nós pensamos, mas todos nós estamos preparados para um processo de adoção? Não, nem todos nós estamos preparados para isso. Porque exige de nós muita responsabilidade. Não é simplesmente porque eu tenho aquela vontade. Tem que ser uma vontade do casal. Tem que ser uma vontade do coração, tem que ter amor. Não é simplesmente, eu preciso, porque até hoje a minha esposa não conseguiu engravidar, acho que nós vamos adotar. Mas não é assim. Existem relações de atração que são muito mais profundas. E Hermínio de Miranda, ele chama a atenção nesses processos de adoção para que não ocorra situações de desvirtuamento de caminhos. Desvirtuamento de caminhos, ele dá um pequeno exemplo. Ele dizendo que uma jovem também nascera em um lar de muito equilíbrio financeiro, onde os pais faziam todas as vontades daquela jovem. Tudo, motorista particular, dinheiro para as festas, aquela jovem tinha tudo. E aos 17 anos de idade, ela já frequentando lugares que talvez não fossem os melhores, ela se envereda pelo caminho da bebida alcoólica, daqui a pouco ela estava se enveredando pelo caminho da sexualidade mais intensa, e daqui a pouco entrou na drogadição. E essa jovem, ela se aprofunda tanto nas questões da droga, que ela, por uma overdose, ela retorna à pátria espiritual. Chegando à pátria espiritual, a gente resume o tempo, porque cada um passa por um processo mais longo, mais rápido, de esclarecimento. E essa jovem, após passar por todo esse processo, é dada a ela uma oportunidade de retorno. E todos nós passamos por um processo de programação, ou seja, ninguém vem enganado, ninguém. Todos nós sabemos as dificuldades que vamos enfrentar. E foi dada nesta programação, com o consentimento desta jovem, de retornar, de nascer também no Brasil. E para que ela não enveredasse no caminho das mesmas facilidades, ela iria renascer em um lar extremamente carente. Ela nasce nesse lar extremamente carente, onde os pais não tinham recursos suficientes exatamente para limitar nela, ou seja, ela que já se propôs a isso, limitar estas ações em caminhos que talvez não fossem os mais dignos, os mais corretos. Lá pelos seus 3 anos de idade, os pais já tinham imensa dificuldade.
E os pais, então, colocam ela em um orfanato. Até para ter uma condição de educação, de alimentação mais digna. E, antigamente, esses orfanatos eram praticamente internatos. Você deixava a criança lá e só voltava para casa no finalzinho da tarde, mas era o dia todo no orfanato. Com a visita de algumas pessoas nestes orfanatos, um casal se vê afeiçoado por essa criança e começam a patrocinar. Levava nos finais de semana para a sua casa, uma casa muito mais tranquila, com piscina, e aí a criança foi se apegando a este casal. Eles então começaram a pensar num processo de adoção. Os pais ficaram assim receosos, mas alguns familiares começaram a incentivar. Mas se tu tens extrema dificuldade, por que não dar o de melhor para a tua filha? E eles pensaram e cederam. E aquele casal, ele realmente adotou aquela jovem criança. O tempo foi passando e essa jovem, ela começou a receber tudo aquilo que teve no passado: liberdade, drogadição, sexualidade. Porque aqueles que adotaram não tiveram o senso da responsabilidade. Mas Hermínio faz essa observação. Nós não temos noção da dimensão de amor àqueles que adotam. É algo assim, como diz palavras de Hermínio de Miranda, indescritível, e só sente quem adota. Não há como nós dimensionarmos esse amor. Tem pais, e eu conheço um, inclusive, dessa casa, que dedica isso aos filhos. São filhos. Espíritos que tinham a necessidade de chegar a este lar, não importa se é biológico ou não é biológico, são filhos. E recebem o maior exemplo de amor. Mas precisamos ter a responsabilidade. Um quarto item que nos chamou a atenção neste livro foi mecanismos de comunicação. E eu achei muito interessante. Pode ser que nesse ambiente tenha mães recentes ou aquelas que estão num processo de gravidez, de receber esses espíritos mais adiante. E ele coloca neste capítulo mecanismos de comunicação, dando várias dicas. Você jovem, homem, mulher, que pretende receber esses espíritos nos lares, comece a dialogar bem antes do processo da gravidez, já colocando à disposição para que aquele lar se forme com espíritos afins. Isso é um processo de comunicação. Mães que já estão no processo de gestação, conversem com seus filhos. Coloquem música suave para ouvir. Existe um processo, um mecanismo de comunicação. E Hermínio de Miranda, ele utiliza de uma pesquisa de dois americanos chamados Clive Baxter e Lee Watson, um processo de comunicação não do ser humano, mas no reino vegetal e no reino animal. E eles dois dizem assim: se no reino vegetal há esse mecanismo de comunicação, se no reino animal também há esse mecanismo de comunicação, como não haverá no reino hominal?
onde há espíritos inteligentes, cabeças pensantes. Há um mecanismo, sim. Então eles dão vários exemplos, com plantas, com ovos, com animais. Eu escolhi um aqui em função do tempo, senão a gente não conclui. Clive Baxter e Lee Watson, eles fizeram uma pesquisa com uma tribo indígena dos Estados Unidos chamada Silques. Essa tribo, eles tinham por hábito, todos os anos, em determinado mês do ano, eles adentravam uma mata fechada e cortavam a maior árvore e faziam totens. Muitos de nós aqui, que já tivemos a oportunidade de ir a um veraneio na cidade de Ilhéus e ali próximo em Olivença, no mês de janeiro tem uma festa chamada Festa de São Sebastião, lá em Olivença. E todos os anos, no mês de janeiro, eles puxam um mastro, que é uma árvore que foi cortada também, toda lavrada, tirar ali os galhos, e ali eles colocam na ponta uma bandeira e erguem o mastro. E no ano seguinte, para aquela festa, eles carregam outro mastro. Os Silques também fazem isso, só que ao invés de ser um mastro, é um totem todo entalhado. E isso chamou a atenção desses dois pesquisadores. Por quê? Porque a tribo Silques, eles faziam um ritual para cortar a árvore. E é um ritual muito interessante. Eles estavam à madrugada, e aí chegavam na mata, escolhiam qual a árvore mais frondosa, a maior, a mais bela, e diziam, vai ser aquela. Nem apontava. É aquela ali. E depois de escolhida a árvore, eles saíam com machados, se aproximava daquela árvore, mas pegava e dava uma machadada na árvore vizinha. E batia. Mas batia com vontade. Esperava alguns minutos e de repente eles tiravam aquele machado, ia para a árvore previamente e cortavam. Sempre faziam assim. E esses dois pesquisadores, eles ficaram intrigados, mas por que isso? Se vocês já escolheram qual a árvore, por que batia na outra? Aí veio uma espécie de pajé daquela tribo Silques, que era o mais sábio, e na língua explicou para eles. É porque as árvores, elas têm sensações. E quando você escolhe uma árvore, ninguém quer ver a morte dela, nem as companheiras. Então é uma sabedoria inconsciente. Eles chegavam numa árvore próxima e batiam o machado. Na hora que batia, todas as árvores ali em volta entravam numa espécie de adormecimento para não ver a morte da companheira. Quando as outras entravam em adormecimento, eles tiravam ali o machado, ia para aquela previamente escolhida e cortavam. Olha que sensibilidade. E aí Hermínio de Miranda faz um trabalho dizendo, se há essa comunicação entre as árvores, se há uma comunicação entre os animais, o que dirá uma comunicação entre espíritos? Então aqui vai uma sugestão que Hermínio coloca neste livro, que eu acho que todos nós aqui precisamos, todos nós. Eu já me utilizei desse mecanismo algumas vezes. Ele diz, tem filho difícil? Você tem um filho, um cônjuge que não bate a ideia, aquele filho que sempre está direcionando para ali e você quer que ele direcione para um caminho que você acha que é o mais correto? E o filho sempre ali retrucando, batendo, não. Dialogue com ele. Converse com ele. Ah, já tentei, eu vou falar e ele retruca. Mas não é dessa forma.
Se você quer que o diálogo funcione, se você quer que realmente ele mude de atitudes, deixe ele dormir. E ao dormir, sente ao lado dele e dialogue, converse, fale. Isso dá resultado. Posso afirmar sem medo de errar, já fiz isso, já utilizei. E só serve para os filhos? Não, serve para os cônjuges, serve para os patrões. Ah, mas como é que eu vou sentar ali ao lado da cama do patrão? Não precisa. É força de expressão. Teve uma mãe uma vez que disse, mas e se eu sentar na cama e ele acordar? Não tem problema, vá para o seu quarto. Preciso falar alto? Se quiser, fala. Mas não fala muito alto, não, que pode acordá-lo. Pode falar em pensamento? Pode. Se eu fizer uma vez, vai resolver? Não, não vai resolver. Se eu fizer duas, provavelmente também não. Se eu falar uma semana, depende da vibração. Pode funcionar. Mas é um diálogo, porque todos nós, ao dormirmos, há um desprendimento do espírito. Um belo dia, de tanto você dialogar com ele, com ela, com o cônjuge, o esposo, a esposa, ele vai levantar, aquilo que você me falou, nós vamos fazer daquele jeito. Você não sabe nem como é que foi, mas resolve. Mecanismos de comunicação. Funciona. Já pensou um pai e uma mãe discutindo, a mãe grávida, ou o bebê já estando ali no quarto? E um pai dizer, olha, a culpa é sua, esse filho aí não programei, não tem nada a ver com isso. Será que o espírito não ouve? Ouve. Será que não sente essas vibrações negativas? Sente. E se um pai disser, mas que amor de criança, era o sonho da minha vida em ser pai, ele percebe. Mecanismos de comunicação. Todos nós podemos e devemos utilizar dessa ferramenta. Hermínio de Miranda coloca mais um, e nós vamos falar esse e partir para o encerramento, que ele fala sobre filhos deficientes. E é um capítulo magistral. Eu sugiro que quem tiver a oportunidade, leia. Quem já leu, leia. É um livro que traz informações que às vezes na primeira leitura passa desapercebido. E neste capítulo de filhos deficientes, há uma analogia que ele coloca muito interessante. É a chegada desses espíritos que vêm em corpos mais frágeis, corpos que ainda não têm uma resposta à altura daquilo que nós desejamos. E Hermínio diz assim, filhos deficientes, que trajetória maravilhosa. É como se o Cristo tivesse colocado lá adiante um baú, e ali estivessem letras garrafais, o baú da felicidade. Não é o de Silvio Santos, mas é o baú da felicidade. E esse baú, ele tem duas fechaduras. E só abre com a sua, pai, mãe, dele. Não adianta eu correr na frente. Não adianta eu correr porque eu vou ter que esperá-lo. Não adianta também para o filho deficiente eu dizer assim, vai, 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 vai. Ele pode até andar com dificuldades, mas quando chegar lá, a caixa da felicidade não abre. Porque só abre com as duas chaves juntas. Pais e filhos. E nós temos uma visão equivocada destes espíritos que estão em corpos que têm fragilidades. Alguém aqui já ouviu falar de Stephen Hawking, que desencarnou há alguns anos, astrofísico inglês, que ocupava a cadeira de Sir Isaac Newton, de uma capacidade de inteligência de tirar o fôlego. Nasceu daquele jeito? Não.
ele adquiriu uma síndrome, uma dificuldade que foi limitando a sua movimentação e a sua locomoção. E ao longo dos anos ele foi perdendo essa coordenação motora. Ele era tão inteligente, enquanto esteve aqui na Terra, que ele foi desenvolvendo mecanismos para adaptar os seus diálogos. Então, à medida que ele foi perdendo o movimento das mãos, que ele tinha nos dedos, ele foi adaptando para um teclado, para teclar com apenas um dedo de uma mão e o dedo da outra. Foi dificultando, e aí ele teve que desenvolver uma outra habilidade. Ele adaptou uma espécie de cano ali na boca, um teclado adaptado para isso, e as pessoas perguntavam e ele respondia através de movimentos com a boca. Mas essa musculatura também entrou numa rigidez e ele perdeu a mobilidade labial. Já não tinha essa mobilidade com as mãos e também com a face. Ele desenvolveu então um monitor, porque tinha conhecimento para isso, onde fazia uma leitura da íris, dos olhos. Quando alguém lhe questionava alguma coisa, ele colocava na tela a posição sim, não, ou outras posições, e quando ele olhava, o computador captava e dava a resposta. Eu pergunto, depois de toda a paralisação, ele perdeu a intelectualidade? Não. Tinha conhecimento? Tinha, mas a condição corpórea estava limitada. Aí a gente enxerga bem, porque é um processo. Nasceu, foi criando dificuldades e parou. Mas a intelectualidade continua. E quando nós vamos visitar uma criança que já nasceu com essa deficiência, e que a mãe, olhando para aquela criança, diz: não, ele não expressa, não fala, não, ele tem algumas reações, sabe tudo, percebe tudo, mas não tem como se expressar. Às vezes nós olhamos aquela criança e diz: meu Deus, por que Deus fez isso? É uma grande oportunidade de refazimento. O próprio Espírito tem conhecimento daquele processo e se colocou nessa condição corpórea. Nós olhamos achando que ninguém percebe, que não tem do mesmo jeito. Se nós chegássemos para uma criança que tem toda uma paralisia, não se expressa verbalmente, no máximo gesticula, emite um ruído, não são palavras, são ruídos, mas tem sensibilidade. Se uma mãe, por acaso, colocar um cuidador, uma cuidadora, e essa não tiver um senso de amorosidade, se essa cuidadora ou esse cuidador agredir fisicamente essa criança, na hora que ela entra no ambiente, há uma repulsa. Ela se expressa da forma que é possível, porque o senso é o espírito. É como se alguém chegasse para aquela criança, mesmo ela não externando, e você dizer: papai te ama. Eu te amo, meu filho. Aquela criança, ela sente essa vibração. Essa criança, ela é capaz de dizer: meu pai, minha mãe, eu também te amo. Mas ela não consegue levantar os braços, porque o corpo está limitado. Filhos deficientes, pérolas, dádivas divinas que o Criador proporciona a chegar nos nossos lares.
e que na maioria das vezes não temos essa visão de espíritos imortais. A gente encerra com um capítulo que está quase no final do livro, que é da nossa responsabilidade. Responsabilidade dos pais para com os filhos. Ainda na semana retrasada, eu encerrando em uma outra casa espírita, também no domingo, um pai virou para mim no final e disse: rapaz, você acertou em cheio. Eu disse: você acertou em cheio, porque eu dei o seguinte exemplo. Há pais que recebem esses espíritos nos seus lares com uma grande responsabilidade. Porque, como disse anteriormente, os nossos filhos já tiveram experiências transatas, boas, más, tristes, alegres, com erros, com acertos, e nós, enquanto pais, precisamos ter a responsabilidade para ressaltar as coisas boas. E eu dei o seguinte exemplo: há pais, na atualidade, que chega para o filho e diz: olha, vá para a escola, se apanha lá e apanha aqui. Não quero ver meu filho apanhando na escola. E foi isso que o pai disse para mim: rapaz, você me derrubou. Eu falei: eu não. Porque nós estamos ressaltando nos nossos filhos a violência, que já é um instinto ainda inferior. E eu estou alimentando para que ele haja dessa forma. Mas não vamos ficar só nos pais, vamos também ficar com as mães. Há mães que pegam as suas filhas, nossa, que linda. E a filha, às vezes, não tem aquele mesmo sentimento ainda da vaidade. E a filha: não, mãe, não quero passar um batom. Não, filha, tem que passar o batom. Tem que botar a mini saia, tem que tocar, tem que dançar essa música. E às vezes a criança não quer, porque sabe que pode vir a cair lá na frente. Mas pais invigilantes incentivam em seus filhos, ou nos nossos filhos, algo que ainda é de condição moral inferior. E nós aplaudimos quando uma criança está falando palavrão e o papai pergunta: como é que é, filho? Repete aí para titio ver. E ele repete. O que nós estamos produzindo nessas crianças? Olha as nossas responsabilidades. Eu tenho um sobrinho, hoje ele já está aí com seus 14 anos de idade, e ele nasceu, a mãe, minha irmã, sempre dando ali a papinha e tal. Começou com leite materno, depois a papinha, depois aquela primeira alimentação mais suave, aí a introdução da carne. E ele já estava aprendendo a falar, e ele: não quero carne, minha mãe. Não quero carne. Mas por que? A carne é necessária, uma proteína. Não quero. A carne não é do animal? É, meu filho, do animal. E por que matar o animal? Não quero. E ele passou 6 anos sem comer carne. Depois não resistiu, de tanto a minha irmã incentivá-lo. Hoje come frango. Mas não era para comer. É um espírito que veio, que já tem uma diferença de entendimento que nós temos. Por que matar o animal? Mas ainda fazemos. Mas tem gerações novas que não têm esse sentimento. Olha as nossas responsabilidades enquanto pais. Enormes responsabilidades. Quantos de nós, enquanto pais, estamos dando direcionamento aos nossos filhos no sentido da religiosidade? Não vou levar para a evangelização, está novo ainda. Lá na frente, quando ele tiver o seu discernimento, ele vai escolher. Já escolheram para ele na escola, já escolheram para ele na rua. Nós temos que dar o direcionamento.
Porque a semente tem que ficar plantada. Lá na frente ele vai optar por essa semente ou não, mas o direcionamento temos que dar. É nossa responsabilidade. São espíritos velhos recém-chegados. E nós encerramos fazendo essa analogia da responsabilidade, respondendo aquelas duas primeiras perguntas. Quem são esses nossos filhos? São espíritos. São espíritos imortais. São espíritos velhos, porém recém-chegados. Em corpos frágeis, quando nós olhamos aquela criancinha aos nossos colos. Mas são espíritos imortais. E encerro respondendo à segunda questão. E o que eles querem de nós? O que esses nossos filhos querem de nós? E eu diria que uma cantora respondeu isso há uns 2 anos, mais ou menos. Os nossos filhos querem colo. É a maior verdade. Os nossos filhos querem colo. Querem um tempo de nós. Os nossos filhos, eles querem limites. Querem. Não achem que não, eles querem limites. Mas nós não estamos sabendo dar esses limites. Os nossos filhos, na realidade, eles querem mais atenção. Os nossos filhos, eles querem de nós amor. Colo é amor. Muita paz. E até outra oportunidade.